Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é Marcos Monteiro e hoje pela manhã eu recebi uma notícia de uma amiga que é coluna financeira da casa e que estava indo para o trabalho já sabedora desde ontem que iria ser demitida hoje. Já foi conversado, não tem alternativa outra que não a demissão hoje. E isso me levou para várias outras reflexões que eu gostaria de dividir com vocês aqui. A primeira reflexão que me veio foi de um livro que eu li a respeito de uma pesquisa que foi feita para entender melhor como é que as pessoas chegavam ao centenário, né? Por que umas pessoas chegavam lá e outras não? Qual o segredo das pessoas que viveram 100 anos ou mais? E começou-se porque toda pesquisa ela precisa ter um norte, né? Toda pesquisa ela tem um norte. Ela precisa de uma base, ela precisa que esses dados, depois de entrelaçados, te dê um norte. E é muito interessante porque essa pesquisa, ela apontou para muita gente que chegou ao centenário, né, e que não fumava. Muita gente que não fumava. E quando se já estava pronto para se extrair daí o norte, né, para onde essa direção apontaria, apareceu alguém que fumava. Fumava desde os 7 anos de idade. Então essa pesquisa teve que buscar aqueles que não comiam gordura. E a partir daí descobriu-se que havia pessoas que comiam de tudo sem nenhuma restrição e que havia chegado aos 100 anos. Então descobriu-se também que haviam pessoas que bebiam e que chegou ao centenário. Olha que coisa interessante. E essa pesquisa começou a se intensificar e aquilo que era um funil teve que haver uma elasticidade para abranger uma série de outras pessoas que chegaram ao centenário. Então chegou-se ao centenário aqueles que fumavam, aqueles que bebiam, aqueles que fumavam e que bebiam, aqueles que fumavam, bebiam e comiam de tudo sem nenhuma restrição, os vegetarianos, aqueles que faziam dieta, aqueles que cuidavam do próprio corpo, né, com caminhadas, com ginástica, aqueles que eram completamente sedentários. E os cientistas ficaram doidos, porque isso não dava um norte, e ciência ela tem que ser comprovada, a ciência precisa desses dados. Pois muito bem, a partir daí eles passaram a ir conversar com essas pessoas para saber o que é que as impulsionava. E olha que coisa interessante. Você vê que cada pessoa é uma pessoa, mas existe uma identidade, né, que está dentro de nós que é única. Se eu pudesse dar um nome a esse vídeo, eu diria que a ordem é marchar. E te digo por quê. Porque a partir do momento que essa pesquisa se intensificou, que passou a conversar com as pessoas, já não era mais um questionário para saber seus tipos alimentares, seus padrões de vida, sua qualidade de vida. A ciência, a pesquisa descobriu uma coisa ultra interessante, gente. Descobriu-se que todas essas pessoas que chegaram ao centenário tinham passado por perdas, sabe? Perdas emocionais, por tragédias emocionais, por perdas não só material, mas perdas de entes queridos, tragédias que o mundo
as arrolou, né? Sem que elas tivessem concedido que isso lhe chegasse à porta. E a partir daí, a ciência descobriu que o segredo para esse centenário é, independentemente do que te acontece, você tem que seguir em frente, com todas as suas dores, com todas as suas perdas, com tudo aquilo de ruim que te possa ter acontecido. O segredo está na maneira como você reage a isso. Porque você pode se fazer de vítima, você pode se sentir um coitado, ou você pode pegar tudo isso e virar um manancial de experiência, de essência genuína e transbordar de coração para coração na vida daquelas pessoas que ainda estão aturdidas por essas perdas. E essa pandemia atualmente tem feito isso. Gente, olha, eu tenho observado quanta gente, mas quanta gente ficou doente. E quando eu digo a doença que eu me refiro, não é uma doença visível. Você tem que estar atento, você tem que estar muito conectado, você tem que gostar de pessoas para que você possa perceber ao teu redor o quanto essas pessoas estão afetadas. E o mais triste, se é que eu posso usar essa palavra, mas talvez a minha tristeza a minha tristeza talvez ela não classifique de maneira adequada o que eu tenho percebido. Porque aqueles que já tinham algum tipo de desequilíbrio na sua alma, na sua psique, no seu psicológico, aqueles que já tinham algum tipo de desequilíbrio, isso ficou potencializado. Potencializado assim, de uma forma exagerada. Você está entendendo? E aqueles que nunca tiveram esse risco, aqueles que eram saudáveis psicologicamente falando, aqueles que eram equilibrados. Alguns desses acusaram o golpe de forma tão significativa que vem se quedando pelo caminho. E aí você diz, tá bom, Marcos, mas você percebeu essas coisas, mas o mais importante, o que é que você está fazendo? O que é que você chegou de conclusão com relação a essas coisas? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Gente, quando a gente fala daquilo que a gente passou, quando a gente fala daquilo que a gente viveu, eu acredito que a gente toque ao coração do outro com muito mais propriedade. Não quer dizer que o fato de você nunca ter passado, que você não tenha o tal lugar de fala. Não. Porque por diversas outras formas você apreende sabedoria, não é? Pode ser pela observação, pode ser pela dor, que é a mais intensa delas. Você pode observar isso pela observação. Eu tenho observado isso pela observação, porém, eu tenho captado isso através da minha observação para o mundo que me rodeia, alguns amigos, algumas notícias que nos chegam, né? Mas eu penso que nós estamos doentes, né? E quando eu digo nós, eu estou me inserindo no conceito humano, ok? Estou me solidarizando no conceito humano. Muito embora eu não seja a melhor pessoa para me julgar, não é verdade? Mas eu penso que ainda tem me restado um quê de equilíbrio. E por isso eu estou fazendo esse vídeo, para que nós nos conectemos mais, para que nós nos relacionemos,
para que nós possamos curar uns aos outros, porque cada um de nós está numa fase evolutiva. Não é? Cada um de nós está numa fase evolutiva, uns mais, outros menos. Porém, o que nós jamais deixaremos de ser é um ser feito para nos relacionar. E muitos de nós, por causa de orgulho, por causa de arrogância, nós temos morrido à míngua, gente. O mundo está doente porque nós estamos nos permitindo ficar doentes, nós estamos doentes. E quando não temos essa consciência dessa doença, a gente acaba adoecido e adoecendo ao nosso redor aqueles que convivem conosco, aqueles que nos amam, e aqueles que nós amamos e que não percebemos que estamos adoecendo com a nossa teimosia, com a nossa ingratidão, com a nossa falta de atenção, porque a gente não está voltado para o nosso semelhante, para o nosso jardim, né? Que nós precisamos cuidar do nosso jardim. Porque se nós cuidamos do nosso jardim, nós não vamos precisar andarmos por aí com aquele alçapão, sabe, que você caça borboletas. Você não vai precisar andar com ele por aí, porque se você cuida bem do teu jardim, as borboletas virão para ele. Não é verdade? Se você cuida muito bem, elas terão prazer em voltar. E essas borboletas, gente, você pode entender aqui como recompensas. Vocês veem que quanto mais doentes e feridos nós somos, mais doenças e feridas nós levamos para os nossos semelhantes. E isso pode ser de forma proposital ou de forma não intencional. Às vezes você não se apercebe, você está tão doente, você está tão perdido nesse turbilhão de pensamentos equivocados e ruins, que você, sabe, vira mais um na multidão. Não é você mais quem governa a tua vida, o teu pensamento. E isso, por exemplo, eu sou um profissional de vendas, né, deixa eu dizer por causa de que eu sou um profissional de vendas há 24 anos. E para você ser um profissional de vendas, a primeira coisa você tem que ter é gostar de pessoas. Se relacionar com pessoas, e para se relacionar com pessoas, você tem que gostar de pessoas. Não tem jeito. Se você não gosta de pessoas, você nunca vai entender a espetacular e maravilhosa arte da venda. Porque o tempo todo nós estamos nos vendendo, gente. Quem não está se vendendo alguma coisa, está comprando alguma coisa. Ou é a forma da gente vestir, ou é a maneira como a gente se expressa, né? Ou é a nossa postura, sabe? As pessoas estão sempre avaliando o que você está vendendo. E essa venda, ela, na maioria das vezes, ela é não verbalizada. Entende? É por isso que a gente precisa se conectar mais, nos relacionar mais, nos conhecermos mais, termos, né, condescendência com os erros alheios. Porque todo mundo erra. Então, se nós suportarmos um aos outros em amor, quando você abrir a boca, o que vai transbordar de você é amor, né? Provérbios 15 diz que a palavra mansa, ela desvia o furor. Então, quando você transborda em amor, a pessoa que te ouve, ela fica completamente tomada por esse amor e ela quebranta. Aí você vai me dizer, ô Marcos, que nada, eu tenho falado por aí de amor, só tenho tomado pedrada, só tenho recebido ignorância. Mas olha só, você acha isso. Você acha que é assim. Não é verdade. Sabe, eu penso que a nossa essência, ela tem que encontrar
a essência do outro. Porque, gente, uma coisa que eu creio piamente é que o amor de Deus, a essência maior, a semente de Deus, está dentro de todos nós. Todos nós contemos essa semente. Agora, algum de nós já tomou consciência dessa semente e plantou essa semente, porque essa semente ela precisa ser plantada, né? Senão ela não dá fruto, não germina. Outros de nós ainda não sabem o que fazer com essa semente. Outros de nós ainda estão perdidos, mas se ficam sozinhos, se ficam à mercê das trevas, como é que vai ser feito? Então, todos nós temos a luz dentro de nós. É você quem opta por apagar ou manter o interruptor ligado. Então, eu tenho notado pessoas antes alegres, completamente tristes. Eu tenho notado pessoas, sabe, de uma fortaleza moral incrível, de uma fortaleza ética, tendo se deixado, tendo se permitido levar por essa corrente do mal. Gente, vamos nos relacionar. Eu não sei se isso faz sentido para você. Se fizer sentido para você, vamos nos conectar, sabe? Tem um link aí para você, você pode se inscrever, você pode me dizer se você não gostou, você pode dar um dislike, você pode dar like, mas vamos nos relacionar, vamos nos conhecer, vamos trocar impressões, vamos nos curar, para que uma vez curados, nós possamos seguir, porque lembre-se, a ordem é marchar. Lembre-se que a despeito dos males que nos acometem, a despeito daquilo que o mundo, né, que jaz no maligno, que só tem trevas, porque o que a gente quer de bom, a gente puxa do alto, né? Quando nós oramos, nós trazemos para a terra, né, a força que nós precisamos para continuarmos de pé aqui. Eu não quero dizer com isso que a sua dor não é válida, eu não estou dizendo que você não tenha motivos para se preocupar, eu não estou dizendo que a dificuldade não é uma realidade. E eu não estou pedindo para você, nem sugerindo que você faça de contas que isso não existe. Não, gente, não é isso, não é isso. É uma preocupação genuína. O que eu estou pedindo para você está difícil para você? Está difícil? Vamos conversar, vamos dividir, vamos nos relacionar. Porque eu tenho um pouco e você tem um pouco. E quando a gente junta o que você tem de bom com o que eu tenho de bom, a gente cria uma terceira situação que é muito maior do que eu, muito maior do que você. Porque está acima de nós dois. É o que eu sou, mais o que você é, mais o que ele é na nossa vida. Está muito acima. Vamos nos relacionar, gente. Sabe, vamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. A gente está muito frio, a gente tem estado morto, eu diria, morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque a gente não tem acalentado, a gente não tem alimentado essa esperança, e a esperança que eu me refiro aqui é Cristo, que vive dentro de nós. Ele foi, mas deixou para nós o Consolador. Ele deixou um Consolador para nós. Eu não quero dizer para você que as pessoas que não creem nesse Consolador, elas sejam menos felizes do que aqueles que têm o Consolador. Eu não quero dizer isso para você, mas eu posso te afirmar que esse Consolador vai te dar muito mais felicidade. Você vai se sentir amado de tal forma que aí sim você vai transbordar. Porque o pensamento crítico filosófico,
e não tem absolutamente nada com a crítica e com a filosofia, mas ele não nos sustenta, gente. Não nos sustenta quando a gente mais precisa. E nós somos, cada um de nós, a representação desse amor aqui na Terra. E é por isso que nós precisamos nos conectar. Nós precisamos acordar este mundo adoecido, este mundo doente, nós precisamos acordá-lo. E como é que nós vamos fazer isso? Trazendo vida para aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão dentro do caixão em vida. Né? Nós somos a faísca que vamos reacender o pavio que está obscurecido dentro do outro. Relacionamento é a arte da venda. A arte da venda é relacionamento. Quando você vende, houve acordo. O desacordo é a não venda. Então, o tempo todo, você está falando de venda, você está falando de espiritualidade. Olha, cada coisa no seu devido lugar. Vê se está fazendo sentido para você. Ao mesmo tempo que eu digo para você que eu sou um profissional de vendas, ao mesmo tempo que eu digo para você que sem relacionamento é impossível você, sabe, fazer uma venda, porque o que você vende primeiramente para essa pessoa não é o seu produto. Não é. O que você vende primeiramente para essa pessoa é quem você é. E é uma linguagem não verbalizada. No minuto em que você abre a boca, você está conectado de espírito para espírito. Se não houver acordo, não há venda. Do mesmo modo, eu não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem: ih, meu santo não foi com o santo dele. Na realidade, todos nós somos espelhos, porque nós somos do gênero humano. Então, tudo de desagradável que eu costumo ter dentro de mim, o meu semelhante pode vir a ser, e na maioria das vezes um espelho para mim. Quando eu olho, eu me vejo refletido. E se eu não tenho a dosagem de amor que eu preciso ter comigo mesmo, eu vou projetar tudo de ruim que eu tenho em mim, tudo desagradável que eu tenho em mim, no outro. O outro é que vai ser o culpado, nunca eu. Então, se eu tenho uma dose significativa de amor por mim, eu vou entender que eu estou me vendo no espelho e que eu posso me conectar com esta pessoa e a gente vai se amoldando, né? Não é esse mundo. Se amoldando, se lixando e procurando essa conexão. Porque, gente, olha, se a gente não gostar de pessoas, a gente gosta de quê? Porque tudo que está aí, tudo absolutamente que está aí, de bom e de ruim, advém das nossas ações. Eu não acredito, e aí eu não vou entrar no mérito nem na discussão, mas eu não acredito na maldade enquanto instituição. Eu não creio nisso. Mas não cabe aqui. Se você crê, a gente pode discutir isso num outro momento. Mas o que eu quero, a minha preocupação hoje é, gente, vamos cuidar de gente, vamos cuidar de nós, vamos nos perceber, vamos fazer como a água faz quando encontra um obstáculo muito contundente. Nós vamos, sabe? Nós vamos passar, vamos contornar. Vamos fazer isso com os nossos defeitos e valorizar os nossos acertos, as nossas virtudes. Vamos engrandecer, porque aquilo que você alimenta é o que fica mais forte. Eu recentemente passei por uma situação de ver duas amigas assim do peito.
tiveram depressão, e olha, é incrível como é que você se sente amputado, incrível como é que você se sente menor, porque você quer fazer alguma coisa, porque você está vendo o sofrimento daquela pessoa, e você não sabe como. E até então eu não sabia como, o que fazer, eu sentia aquilo como se fosse a minha dor. Olha que doideira, que loucura, né? Não sei se acontece assim contigo também, né? De amigos que, né, infelizmente, conheceram essa dor, essa loucura da depressão, né, que sofrem de ansiedade. Gente, olha, a gente se sente muito pequeno, mas quando você se propõe a ajudar, quando você verdadeiramente quer, você passa a se relacionar. É óbvio que você nunca vai sentir a dor do outro como o outro sente, mas você passa a sentir um pouco do que essa pessoa sente, e como ela está dentro do turbilhão e você não, aí sim você pode buscar a ajuda que é necessária para ela. Entende? Se relacionando com ela, sabendo junto a ela de que maneira você pode ajudá-la. Sabe? Pode estar parecendo meio confuso, né? Porque a gente liga o gravador e vai falando, mas eu quero falar com pessoas de coração para coração. Eu não estou falando de religião, porque eu não sou religioso. Eu não estou falando de filosofia, porque eu não sou filósofo. Eu estou falando da minha essência, de coração para coração. Eu estou falando com pessoas, de pessoas para pessoas. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas se fizer sentido para você, vamos conversando, vamos nos conectar, vamos trocar informações, vamos trocar essência, sabe? A nossa bagagem de vida até hoje, vamos nos relacionar. Eu tenho certeza absoluta que a gente não vai dar em beco sem saída. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode tocar o terror nessa terra. A gente pode fluir, transbordar na vida das pessoas. A gente pode se ajudar uns aos outros a sair dessa mornidão, se é que eu posso dizer assim, a sair desse marasmo, a sair dessa loucura que as trevas tentam nos impor. Eu sou uma pessoa e você é outra pessoa. Então eu estou falando com você. Vamos nos conectar. Ah, não gostei do que você falou. Cara, não é o autor da mensagem, sabe? É a mensagem em si extraída do autor dessa mensagem, que é muito mais importante do que eu, porque nesse momento sou eu quem transmito a mensagem. Mas quem me transmitiu essa mensagem? De onde vieram essas conclusões? Com o passar do tempo, a gente vai se conectando, vai, sabe, se relacionando, e a gente vai tocar o terror na terra. A gente vai, sabe, tirar um monte de gente de dentro do caixão. A gente vai injetar ânimo de vida nesses mortos-vivos, e eles vão conosco compor um exército, mas um exército de gente cheia de vida, cheia de vontade de se relacionar, de se conectar para algo muito maior, que é o propósito pelo qual nós fomos criados. Ok? Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, dá um like, porque as plataformas digitais só entendem isso, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa trocar impressão e nos curarmos, nos melhorarmos a cada dia. Eu sou Marcos Monteiro, um grande abraço para você e tenha um excepcional final de semana. Até lá!